Olá, boa noite a todos e todas. Vamos dar início ao nosso terceiro dia do seminário virtual em homenagem à luta pelos direitos da população em situação de rua. Hoje a gente vai estar falando com duas lideranças. Primeiro a gente vai estar falando com Paulo Henrique, que vai estar falando sua trajetória de luta pelos direitos da Pop Rua. Paulo Henrique é um dos coordenadores do coletivo Voz e Rua. E depois a gente vai falar com o Cleidson, que já é uma grande liderança da população em situação de rua e que hoje é um integrante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua aqui do Distrito Federal. Vamos aguardar então o Paulo entrar. A gente preferiu fazer diretamente aqui pelo Insta, considerando que a imagem fica mais nítida do que a transmissão do Meet via celular. Então, a gente vai tentar revezar a questão da participação, apesar de que no outro formato a gente consegue estar participando em conjunto, né? Na mesma tela, só a gente não consegue transmitir, na verdade. Mas eu acho que essa experiência vai ser interessante. Então, aguardando o Paulo entrar para a gente dar continuidade aqui a esse terceiro dia do seminário virtual em homenagem à luta pelos direitos da população em situação de rua. Hoje, no dia de luta, a gente realizou uma oficina de cidadania, que a gente já tinha começado na segunda-feira, nessa semana, junto à população em situação de rua, que está acolhida no acampamento do Autódromo, aqui no Distrito Federal. Então, a gente começou a trabalhar os principais eixos nesse contexto, né, que a gente está vivendo, os principais eixos das lutas por direitos da população em situação de rua, e a gente vai então estar continuando as atividades, explicando a relação dos direitos, os caminhos e como provocar o acesso aos direitos e fundamentalmente como desenhar esse acesso, né? Quando a gente fala em direitos, evidentemente que a gente está falando em toda a fundamentação que norteia o exercício da cidadania e a elaboração de políticas públicas. Então é muito importante essa ponte, né? No sentido de saber articular qual é a forma que eles desejam para a execução, a implementação das políticas públicas, né, que são evidentemente destinadas a eles e, claro, a toda a população, né, enquanto cidadãos. Então, a gente, nessa semana, inaugurou a oficina da cidadania como uma forma de fortalecer a luta por direitos da população em situação de rua. Estamos aqui agora aguardando Paulo entrar para a gente então iniciar a live. Aqui, chegou. Paulo, Oi, tudo jóia? tranquilo. Que bom, bem melhor assim, né? Diretamente no Face. É isso aí. Então, eu estava conversando aqui, antes de você entrar, sobre a nossa experiência, que a gente começou a semana, né, com uma oficina de cidadania, com a Pop Rua, né, que está acontecendo no Autódromo do Distrito Federal. Você gostaria de falar sobre essa experiência? Foi uma experiência maravilhosa, né? Foi uma oficina que fizemos onde a gente viu, a gente já tinha certeza, mas não via tanta carência em saber sobre os seus direitos. A população em situação de rua hoje, ela está um pouco desinformada sobre o direito que tem, que é o direito à moradia, que é direito a vida digna como qualquer cidadão tem. Então foi uma experiência muito ótima porque a gente teve a oportunidade de estar ali levando as informações que ele necessita, né?
A gente viu no rosto de cada um a felicidade, o carinho em receber nós lá naquele local lá. E foi muito maravilhoso. Que bom. É isso Paulo, aí. que jóia, então. Acho que realmente foi um momento muito gratificante, está sendo um momento muito gratificante, né? E, e ainda mais nesse contexto, a gente sente, então, a urgência das demandas, né? A gente sente a necessidade urgente de acessar direitos. E isso realmente foi uma coisa que me marcou também, sabe? Sabe? Foi muito bom. Paulo, eu vou começar fazendo três perguntas, aquelas perguntas que a gente está acostumado a fazer por aí, né, dialogando com a rua. O que significa para você a população em situação de rua? Mas, significado para mim de população em situação de rua significa força, luta, resistência, porque é uma coisa que a gente percebe que eles têm muito ali na rua. E é isso aí. É luta, resistência, força, união e essas coisas que a gente percebe muito na rua. Eu, como já estive na rua, eu aprendi muito isso. Foi uma das coisas que eu mais aprendi na rua. Foi a ter força para a gente continuar em frente, resistir às barreiras que a vida ela vem colocando na nossa frente e seguir em frente. É isso aí. Legal. E diz pra gente, quais são os principais desafios que a população em situação de rua enfrenta? Olha, mas um dos maiores desafios é o preconceito, né? A gente, a população em situação de rua ela é muito discriminada. Só pela situação de estar ali em situação de rua. Eles não querem saber se usam droga, não querem saber se faz uso de álcool, não querem saber o motivo que eles estão ali. Só o motivo de você estar em situação de rua você é muito discriminado. Então, um dos principais dificuldades que a gente passava, que eu passava na rua, hoje, graças a Deus, não estou mais, mas que meus irmãos, meus companheiros que estão lá passam, é o preconceito. E, através desse preconceito, levam a, como é que se diz, havia outras coisas que não conseguia acesso ao público, a hospitais, que é muito essencial para eles lá. Eles necessitam muito, até porque sempre são espancados, sempre sem, como dormem na rua, acabam adoecendo e não tem onde fazer tratamento sobre cuidar disso. Então, o preconceito ele puxa outras coisas, né? Acaba puxando outras dificuldades, mas o principal é ele. É, diz pra gente o que significa esse Dia Nacional de Luta pelos Direitos da População em Situação de Rua. Para mim significa um dia de luto, porque foi a data que perdemos alguns irmãos lá em São Paulo, e significa um dia de luta, um dia de esperança e um dia de união, porque onde se unimos, se fortalecemos, comemora, a data que a gente comemora o dia que a gente parou e demos as mãos e dissemos, já basta, vamos lutar para a gente conseguir reverter essa situação. Um dia que infelizmente foi da pior maneira, mas foi uma data que abriu um fato que aconteceu, que abriu a mente de muita gente para criar o Dia Nacional de Luta à População de Rua. Então, é um dia maravilhoso, é um dia triste, por conta dos irmãos, da vida dos irmãos foi cefada, mas também é um dia maravilhoso, que a gente fica muito feliz, onde estamos juntos, correndo atrás, mudando, tentando mudar essa situação, procurando paz e mais amor para a população em situação de rua. Que a sociedade venha olhar com outros olhos. Que ótimo, né? Uma luta, né? É a força dessa luta, né? Paulo, conta pra gente a sua trajetória em situação de rua
e diz como é que você vê nessa trajetória da sua vida, como que a luta surgiu. Sim, como eu sempre falei em alguns vídeos meus, né, tá lá nas redes sociais, eu caí na rua por depressão, após ter se separado, e como fui parar na rua, aí começou a principal luta, né, que foi não ter onde dormir, passar frio, passar fome, e isso começou, em vez de foi piorando a minha situação, fui me afundando mais na situação de rua, fui perdendo mais ânimo ainda, achava que nunca conseguiria sair daquele lugar, porque para você cair é muito fácil, mas para você sair é complicado. Você raramente encontra um braço amigo para lhe dar força, para você conseguir sair daquele lugar. A gente só encontra discriminação, é, só apontamento, ninguém chega, só julgamento. Ninguém chega para dizer assim, vamos lá, vou te ajudar, vou te tirar você dessa. E graças a Deus, Deus vem botando pessoas boas no meu caminho, como você, como o João, como outras pessoas que vêm me dando apoio moral. E foi que eu consegui sair daquele lugar, criei força para correr atrás, para batalhar. E consegui sair daquele lugar. Hoje, graças a Deus, moro numa casa, consegui alugar uma casa para mim, tenho meu emprego, estou com minha vida já bem estruturada e estamos indo pra rua aí só fazer trabalho, né? Ajudar os irmãos que ficou lá. O que te estimulou a luta pela população em situação de rua? Ah, ver tanto sofrimento, tanto tudo que o pessoal passa ali. Eu vi coisas que vi histórias também que me marcou, aquilo foi me estimulando a querer lutar para mudar aquele quadro. Foi vendo pessoas serem espancadas, pessoas sendo humilhadas, pessoas querendo buscar seus direitos e não conseguir por repressão. E aqui tudo isso vem me dando força, vem me estimulando a lutar. Eu sempre, quando eu estava naquele lugar, passando pelos mesma coisa que eles hoje passam, eu sempre falava de quando eu sair daqui eu vou lutar, não vou abandonar. É por isso que eu sempre falo, sair da rua, mas a rua não saiu de mim. E foi isso, foi ver o sofrimento dos meus irmãos lá na rua. Que bom, parabéns. É muito importante, né? A gente ter lideranças que têm envolvimento que teve a vivência e que tem envolvimento emocional com a rua, porque só isso já é uma dimensão de proximidade, já é uma dimensão de respeito, né? De quebra de estigmas. Então, que bom, assim, a gente fica super feliz por essa A rua é uma construção, escola. por esse. Hã? A rua é uma escola. A rua é Onde uma escola. você aprende da pior maneira a ter humildade, a ter amor ao próximo, a respeitar qualquer ser humano, seja de qualquer classe. Você aprende a respeitar religiões, aprender isso, aprendendo o que eu passei esse período, porque eu aprendi muita coisa, aprendi a ser mais humano, Tá falhando um pouco, né? que era uma coisa que eu não era, aprendi a ser mais humano e estamos aí hoje. Hoje estamos aí lutando, um dia marcante e é o segundo ano que eu participo da luta, né? Dessa luta. Ano passado participamos com a marcha, tivemos lá a semana toda, né? E esse ano não podemos conta dessa pandemia, mas estamos aí lutando de outras maneiras.
correndo atrás e vai dar certo. Que ótimo. Então, o Cleiton está tentando entrar em contato. Eu não sei se eu consigo ver sem sair aqui. Eu não sei como é que eu faço isso. Você Só acha que tem respondendo como? a pergunta da Elisa, Elisa, eu acho isso para mim, eu acho um absurdo, porque eu já tive, não fui internado, porque graças a Deus nunca tive problema com droga, mas eu já tive visitando clínicas de reabilitações, comunidade terapêutica, e eu acho aquilo uma escravidão. Eu não concordo. Eu, por mim, se eu tivesse o poder, eu acabaria com aquilo lá, porque aquilo não tem cabimento. Você trancar uma pessoa em uma chácara, colocar ele para trabalhar com a carga horária mais pesada do que um trabalhador que trabalha em uma empresa. Eu acho isso muito errado, isso para mim é escravidão. E eu acho que o governo ele deveria ter pensado, montado uma estratégia de um órgão para estar fiscalizando essas coisas. Porque são muito escravizados. Isso aí eu digo porque já fui visitar algumas comunidades e eu vejo. As pessoas trabalham de 7 da manhã até as 11h30, quando dá 1 hora da tarde, volta a trabalhar só para as 5. Sem receber um centavo, comendo aquela comida xingada, e eu acho isso um absurdo. É, realmente quando a gente anda nas ruas, né, a gente recebe muitos relatos negativos com relação à questão dessas comunidades terapêuticas, né? E Só ressaltando uma coisa, só lembrando uma coisa, eu estou falando de mim, Paulo. Eu não estou falando como coletivo. Estou falando de mim. O coletivo, ele também tem a maneira de pensar, mas eu, Paulo, particularmente, acho isso uma palhaçada, acho isso um absurdo. é, uhum. A gente vivencia, né? Nessa coisa do estudo das violências, né? A gente observa inúmeros relatos, mas inúmeros, 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 são constantes e a gente vê que essas pessoas estão reféns de faltas de alternativas, né? E muitas vezes esses serviços aparecem para ocupar espaços onde o Estado, de fato, deveria estar promovendo políticas públicas, de fato, né? Porque, evidentemente, que a gente entende que a comunidade terapêutica é só um recorte, na verdade. Quando a gente pensa na ação das religiões para tipos de tratamento de drogadição e de transtornos mentais, a gente sabe que existem inúmeras instituições, como as espírita, da Igreja Católica, das evangélicas, que atuam nesse ramo há muito tempo, né? E o que a gente tem observado é que esse segmento específico, né, vem tomando uma dimensão muito grande, né, e vem invadindo, inclusive, a própria, a própria prática do Estado em si, né, saindo dessa dimensão de ser uma opção alternativa para se tornar a opção imediata, direta e ofertada em maior volume pelo Estado, que é absurdamente um equívoco do ponto de vista de pensar, uma distorção do ponto de vista de pensar as políticas públicas, evidentemente, com caráter gritante de inconstitucionalidade. Então, o que a gente vê aí, na verdade, no meu entendimento, é uma negligência com a saúde dos que mais precisam. Né? Uma falta de compromisso do Estado e de respeito para as vidas dos que mais precisam, né? Para que essas vidas tenham um serviço de saúde digno, né? Com parâmetros definidos claramente pela Constituição Federal e que garantam a melhoria da qualidade de vida desse público, né? Então, realmente a gente está vendo aí uma destruição mesmo do Estado, não tem outro nome, ao meu ver, né? E a infração mesmo de princípios basilares dos direitos humanos, né? Não existe qualificação nenhuma, estrutura nenhuma para fazer esse trabalho, né? Porque nessas clínicas você não encontra um médico, você não encontra um psicólogo,
Você não encontra ninguém que possa dar um diagnóstico para passar um medicamento para a pessoa conter a abstinência. Então, eles querem conter a abstinência com a pessoa trabalhando. Ah, eu vou ocupar a mente dele e ele vai... Não, velho, não é assim. E você falou, Paula, sobre a questão de que existem várias religiões que trabalham com isso. Sim, verdade. Mas existe grande diferença entre as religiões. Não tenho nada contra evangélico em particular. Estou falando porque eu já tenho conhecimento. Porque existem outras clínicas, clínica católica, pessoas que são tiradas da rua, que têm problema com droga, elas chegam lá, ela pode fumar um cigarro, que é para tentar, o cigarro ele ajuda a acalmar mais a pessoa, a esquecer mais a abstinência, ele pode fumar um cigarro, ele pode circular para conversar com os outros, para estar dialogando. Nas clínicas evangélicas não, clínica evangélica você é privado de tudo. Quando você chega lá, primeiro você não fuma um cigarro, você não tem um momento de diálogo com ninguém, querem obrigar vocês a participar do culto. Então é uma maneira de ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, e é uma maneira de conseguir obrigar as pessoas que estão ali a seguir a religião deles, a participar, a se converter ao evangelho. Isso é uma coisa que eu falo e falo com certeza. Isso é uma maneira que eles buscam também de conseguir aumentar a comunidade deles, evangelizar as igrejas, obrigando elas a participar de culto. Ninguém é obrigado a seguir a religião de ninguém. Todo ser humano ele tem o direito de escolha. Cada cara tem o direito de seguir a religião que quer, cada cara tem o direito de fazer o que quer da sua vida. Então, eles estão usando isso como uma maneira para poder obrigar eles a seguir a religião. Ok. Eu só vou abrir um parênteses aqui, porque o Cleide, a gente resolveu entrar nesse formato pela visualização, né? Ser melhor. O Cleide estava numa outra live, ele ligou aqui, eu não consigo retornar a ligação sem cair. Se alguém pudesse entrar em contato com ele, seria bom para ele tentar entrar por aqui, e se ele for entrar e não conseguir, a gente vai para o Meet e transmite aqui. Né? Eu acho que eu vi a Isabela. Oi, Elisa, oi, Isabela, oi, pessoal que está participando, brigadão. Se ela puder entrar em contato com ele, porque aí a gente muda o formato. A gente vai para a transmissão no Meet. Paulo, mas continua falando da sua trajetória, dessa questão da luta. O ano passado, a gente estava muito próximo ali na marcha que teve, né, da população em situação de rua, que foi organizada pela Coordenação Nacional do Movimento em Situação de Rua. Para mim foi uma experiência muito bonita, assim, ver lideranças do Brasil inteiro com histórias de vida, assim, marcantes, histórias de vidas que, inclusive, construíram a própria história do movimento. Então, para mim, ali foi um momento muito importante, um momento de uma beleza, de uma troca humana muito grande, né? O pessoal, houve um acampamento no parque da cidade, no pavilhão, e foram alguns dias, né, de atividades, de luta. Você ficou quantos dias? 3 dias. Foram 3 dias, né? Foi organizado pelo Leonildo, que é o coordenador geral do movimento, foi brilhante. Houve uma frente parlamentar na Câmara, no Congresso, com atos, né, inúmeras ações. Você participou diretamente desses 3 dias de atividades, né? Você ficou no acampamento. Conta como é que foi essa experiência para você. Foi maravilhoso, né? Conhecer alguns amigos que lutam também, que estão na mesma situação. Algumas pessoas que não estão, como minha história também, que não estão mais, mas continuam correndo atrás, lutando. Foi muito maravilhoso
Conheci alguns amigos também de Pernambuco, que faz parte do movimento da minha terra, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão. Então, foi maravilhoso essa experiência de estar ali aqueles 3 dias com essas pessoas, conhecer nossos irmãos que lutam junto conosco pelo mesmo objetivo, né? Foi bonito. A Elisa está contando aqui que ela te conheceu nessa ocasião, né? Do pavilhão. Obrigado. E que ficou impressionada com a sua É verdade, estamos com essa educação. juntos. Foi maravilhoso. Também gostei muito de conhecer essa pessoa maravilhosa que é a Elisa. Tive a oportunidade de conversar com ela também o ano passado. Falei com ela também no setor. E foi poucas vezes que a gente conversou, mas foi bem produtiva a conversa que a gente teve. E é uma pessoa maravilhosa. E continue sendo essa pessoa que você é, Elisa. Que você, a gente se sente mais forte quando a gente conversa com pessoas assim, feito você. Que joia. Foi lindo mesmo. O ano passado foi um ano muito rico, né? Um ano de muitas trocas, de conhecer muita gente da luta e Verdade. revigorar essa energia, né? Esse ano, infelizmente, não podemos fazer por conta dessa pandemia, mas Deus quiser, estamos forte aí, vamos conseguir de novo fazer unir a galera de novo e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, com certeza. É, quais foram os locais que você teve vivência aqui no DF? E como é que foi essa experiência em cada um desses lugares? Como assim, onde eu residia ou quando eu já tinha casa ou quando eu estava indo na rua? Não, quando você estava na rua, porque esse primeiro teve, você morou em alguns lugares, depois você foi para a rua aqui no DF, né? É, Nesse momento que você foi para a rua aqui. olha, eu já tive aqui no DF, eu ficava mais no plano piloto, né? Era o local mais fácil onde eu me adequei mais de ficar. Conheci mais pessoas, onde eu fiz mais amizade. Mas assim, eu sempre rodei Taguatinga, Ceilândia, esses lugares. Conheci muito também, conheci muitas pessoas lá. Já fui para fora também, né? Através depois que eu fui parar na rua, consegui viajar também. Fui para Minas Gerais. Passei em 3 lugares de Minas Gerais. Sim, Elisa, conheço sim bem o Buraco do Rato. A gente, hoje não mais por conta dessa pandemia, mas a gente estava fazendo trabalho de redução de danos lá. Ai, Paulo, vamos agradecer aqui. Nós estamos a honra de ter a Tulipas do Cerrado conosco. E você, inclusive a Tulipas do Cerrado, realizou um trabalho muito importante na sua vida, né? Conta dessa sua experiência, do curso que você fez de redução de danos, essa sua Através relação. da Tulipa do Cerrado, eu conheci a arte de redução de danos, né? Especificamente da Juma. Me apresentou a arte, tinha participado de algumas palestras que ela tinha dado no Centro Pop, e através disso é, despertou meu interesse de participar de um curso daquele, né? E através da Juma ela me abriu as portas, fiz 2 anos seguidos, eu fiz o curso. Hoje sou um redutor de danos, onde eu chego, eu boto em prática a minha arte de redução de danos que eu aprendi através do pessoal das Tulipas do Cerrado. Uma equipe maravilhosa, estão de parabéns. E já que estão aí assistindo aí também, no próximo não esqueça de mim não. Estamos aí junto aí de novo, vamos participar de novo. Então, é uma equipe maravilhosa. A rua ela abriu muitas portas para mim. Abriu muitas portas para mim. A Juma, uma pessoa maravilhosa. Gosto muito da Juma. Sempre esteve ali me apoiando também. É, a psicóloga Ana, que ela é do movimento das mulheres negras. A mulher é o amor de pessoa, me ajudou muito também. Sou muito grata a ela. Como a outra, que esqueci o nome dela, uma maguinha também, que é psicóloga. Então, eu sempre tive um apoio moral, um apoio na rua, né? Eu costumava até brincar e falar, eu digo, rapaz, aqui eu estou sendo mais acompanhado do que o presidente. Então, sempre tive psicólogos ao meu lado, me dando apoio.
E me ajudaram muito também a me dar força para poder sair, né? Então, aprendi muito através depois que eu fui parar na rua, eu acho, é por isso que eu digo que eu não me arrependo de ter passado pelaquela situação. Porque eu tive oportunidades na minha vida que eu acho que se eu não tivesse passado por aquela situação, eu nunca tinha tido. Que foi fazer alguns cursos pela Defensoria Pública, de fazer esse curso de redutor de danos, conheci pessoas maravilhosas como você, como Elisa, a Juma e entre outras pessoas. E eu, velho, sou muito grato de ter passado aqui. Eu falo isso, as pessoas acham um pouco estranho. Ah, como é que você acha bom ter passado na situação? Eu digo, velho, se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não teria o conhecimento que eu tenho, hoje eu não teria a mente aberta da maneira que eu tenho e não tinha conhecido tantas pessoas maravilhosas. Tive muita oportunidade, foi maravilhoso. E as portas só vêm se abrindo mais e mais. Que bom. É, realmente o Tulipas do Cerrado, com a Juma, faz um trabalho brilhante, né? Um trabalho que deve ser valorizado, que deve ser empoderado. Diz, como é que foi essa sua experiência? Você fez um curso, você fez 2 anos, foram 2 anos o curso? Foi 2 anos seguidos. Primeiro ano eu participei, né, do curso. E no segundo eu fui chamado pela Aninha e pela Juma pra eu ajudar na coordenação lá. E eu fui lá, ajudar lá o pessoal lá, estive lá no curso lá. Ainda coordenar uma equipe ainda, que a gente saiu às ruas pra gente fazer as aulas práticas. E foi maravilhoso. A Tulipa do Cerrado, ela me acolheu muito quando eu estava na rua. Sempre me deu apoio. Onde eu passava, depois que eu fiz esse curso, onde eu passava era conhecido, o pessoal, os integrantes da Tulipa paravam, conversavam. E isso era maravilhoso. Que bom. E realmente a gente vê que você tem, assim, a gente vê como esse curso foi importante na sua vida, né? Quando a gente vai nas ruas, a habilidade do Paulo, a capacidade de diálogo, de aproximar, a capacidade de se aproximar à realidade de vida de cada um que está sofrendo é muito grande, assim, uma empatia, um respeito, um cuidado que com certeza passou por esse curso, por esse conhecimento que o Tulipas do Cerrado ofereceu. E que faz esse trabalho brilhante. Assim, muita gratidão à Juma, muita gratidão ao trabalho que a Tulipas faz de redução de danos, que é um trabalho que a gente acredita, né? Com a Ana Coelho, que é a nossa querida amiga psicóloga, né? Que trabalha com as mulheres negras em situação de rua, que faz um belíssimo trabalho, traz a diferença, né? Ela fez uma live conosco e falou desse trabalho belíssimo que ela faz de mapeamento mental, né? E como isso empodera, né, as mulheres em situação de rua em especial. E a gente, inclusive, se comprometeu a estar dialogando com ela, né, Paulo? Eu acho que vai ser Sim, uma junção muito boa. Você já é um redutor, já atua com ela, e eu acho que vai ser brilhante isso. tamo junto, vamos sim. Vai dar certo. Vai dar certo, vai ser lindo. E você falou que foi para Taguatim, também teve vivência em Taguatinga e Ceilândia aqui, né, no Distrito Federal. Você Sim, sentiu muita diferença do plano piloto, Taguatinga e Ceilândia? Quais seriam as diferenças, assim, nesses locais que você a vivenciou? grande diferença é porque de Taguatinga pro plano, Taguatinga o povo fica mais escondido, né? A gente mal vê as pessoas como a gente vê no plano. Plano onde toda esquina que a gente vai, a gente encontra uma pessoa. Não, em Taguatinga não. Em Taguatinga a gente vê mais quando é no centro pop, de eles vão para lá, né, para tomar banho, tomar café da manhã, almoçar e depois saem todo mundo e você não encontra mais ninguém. E é um lugar mais fácil onde você consegue
mais fácil você conseguir um dinheiro, porque lá você tem espaço para vender uma pipoca, uma água. E Ceilândia também, Ceilândia não se fala porque Ceilândia também mal você encontra. Eu passei uns dias na Ceilândia, encontrei poucas pessoas, encontrei umas 4, 5 pessoas só. E a diferença é essa, né? No plano você encontra mais pessoas. O fluxo de pessoas transitando é maior, né? É realmente o que os dados falam, assim, no sentido de que tem um fluxo de setor comercial, rodoviária, centro pop, né? Então é um lugar de muito. As pessoas procuram muito em função do acesso aos serviços públicos, né? Então fica mais concentrada ali o trânsito, né? Isso realmente os dados demonstram de uma forma muito clara. E nas outras regiões, embora existam pontos onde as pessoas estão juntas, né? Taguatinga tem o Centro Pop também, tem outros instrumentos do Estado, mas, de certa forma, isso fica um pouco mais disperso, né? Do que aqui no plano, nessa região central, né? Elisa, dos abrigos eu não posso falar porque esse prazo que eu fiquei na rua de 1 ano e meio, eu nunca consegui uma vaga, nunca cheguei aí para um abrigo. Até porque também o pessoal sempre me falava que não era bom, né? Sempre tive relatos das pessoas que vinham de lá e disseram que lá se era maltratado, se era humilhado, que lá rolava muita briga, que tinha briga de faca, essas coisas eu sempre tive medo de ir para lá. Tivemos relatos também de um que as camas estavam cheias de pulga, as pessoas estavam se coçando, a higiene não era adequada e essas coisas. Então eu nunca fui para nenhum abrigo, nunca fiquei em um abrigo, nenhum abrigo. Aqui no DF, eu fiquei em um abrigo em Belo Horizonte, inclusive deu algumas ideias para a direção Centro Pop daqui, que eu trouxe de lá, porque lá é bem mais organizado. Lá a população de rua é bem maior do que a daqui, em Belo Horizonte. Mas em compensação a organização é outra. Eu estive visitando o Centro Pop de lá. Visitei o abrigo Tia Branca, que é um albergue. Visitei o albergue e é muito organizado. E lá eu conheci pessoalmente, aqui eu tive relato, né? Então, não posso falar dos Fica abrigos, né? onde? Fica onde esse abrigo? Esse Tia Branca fica em Belo Horizonte. Ah, sim. Belo Horizonte. Muito organizado, muito organizado. Limpo, consegui entrar lá dentro. Ainda dormi uma noite lá. Aí, muito organizado. Café da manhã organizado. O almoço, as camas limpas, os quartos. Maravilhoso lá. Lá eles trabalham com pernoite, Com nesse pernoite, abrigo? sim. Você tem até 7h30 da noite para entrar. Aí você dorme. Aí de manhã você levanta, toma seu café, toma seu banho e sai para a rua. Aí vai fazer o que você tem que fazer e volta novamente às 7h30 para poder dormir. Muito interessante. É uma referência, então, né, para a gente estar vendo, né? Todos que chegam faz um cadastro, recebe a carteirinha. É muito bem organizado lá. Uma experiência positiva. O que a gente escuta, são aqui no DF, pelo menos que eu escutei bastante, foi exatamente isso, relatos antigos, assim, de experiências negativas de abrigos, né? E estando no serviço público, a gente também tinha essas notícias, né, de forma muito clara, assim, que há um tempo atrás isso era bem ruim. Eu acho que essa imagem ainda é muito forte, né, nas ruas, assim. Eu acho que a gente está num momento de pandemia que a gente precisa dos espaços, né, para as pessoas em situação de rua. Então, eu acho que é o momento de ressignificar esse lugar do abrigo, né. Eu acho que a gente precisa de todos os espaços possíveis, né, para a população em situação de rua. Paulo, diz pra gente.
Olha, tem uma pergunta. Sim, sim, eu já precisei usar esse saúde mental. Porque eu sempre tive acompanhamento individual, né? Sempre tive pessoas me acompanhando na rua mesmo. Eu sempre recebia, todos os dias recebia é, visita de um psicólogo diferente, mas, quer dizer, precisei, no começo, antes de conhecer essas pessoas, não tive acesso, não consegui ter acesso, e através disso procurei outras formas, né? Aí foi onde eu conheci alguns psicólogos que começaram a me atender na rua mesmo. O Que CAPS, foi? eu acho, é um serviço essencial ali no setor comercial, porém ele precisa de mais profissionais, né? O CAPS, eu sempre ia lá, que eu pegava, escovava os dentes de manhã lá, e eu sempre via e acompanhava lá, participava de atividades, pois eu conheço duas psicólogas de lá que foram transferidas para outro, mas quando elas estavam lá, eu estava lá sempre participando de atividade com eles lá. Então, as pessoas que estão lá atendem muito bem, mas sendo que o quadro de funcionários não dá conta da demanda que o CAPS do setor comercial atende. Mas é um serviço essencial para a rua, tanto para a rua, porque ele não só atende pessoas que estão em situação de rua, mas sim outras pessoas também. Então, se tirar aquele CAPS dali, inclusive estão querendo tirar, se tirar dali vai afetar muita gente, porque é o lugar mais fácil, onde a galera consegue acessar. Né, isso é verdade. É, Ganha, que isso aí, quem ganha são os donos de comunidade terapêutica e os empresários do local lá também acham que vão ter sossego. Sendo que eles vão acabar se prejudicando mais, porque o pessoal vão estar lá, vão estar sem tratamento, vão estar sem os medicamentos que deixam eles mais tranquilos, e eles vão acabar se estressando, só vai piorar a coisa. E isso, tudo isso, feito você falou, isso, tudo isso isso foi uma coisa montada pelos donos de clínica terapêutica. Isso tudo aí são coisas deles, porque os mais interessados nisso são eles. é. O... Eu estou preocupada com o Cleibson, porque não estou conseguindo falar com ele, porque eu estou usando o celular. E ele ligou aqui. Alguém consegue o telefone do Cleibson? Por- Mas isso aí, vamos não sei. resistir, né? Verdade, vamos resistir, Elisa. Vamos lutar, né? Até a gente conseguir reverter essa situação, porque isso é uma coisa que não pode acontecer. A retirada do CAPS ali do setor, qualquer um, né? Mas é um CAPS AD com a capacidade de atendimento 24 horas e num ponto estratégico de Brasília, né? Como o Paulo falou, que atende diferentes públicos e que está ali acessível, próximo, num espaço de grande fluxo. É indiscutível que é um ponto estratégico. Né, como o Paulo já tinha falado, o fluxo de pessoas que transitam ali e que os dados mostram, ou seja, é um lugar de acesso, né? Tem o Centro Pop, tem a rodoviária, tem o CAPS, tem infinitas, nesse caminho também tem a Defensoria Pública do DF, então, assim, é um espaço, é um lugar de fluxo estratégico, né? Não vou nem dizer do serviço como algo essencial, porque isso é o óbvio, né? Claro que todo serviço público deve melhorar sempre, é o que diz a Constituição, a melhoria contínua, né? Mas isso acontece em todos, é porque a sociedade é dinâmica, porque os serviços eles vão ficando obsoletos conforme as novas necessidades, sempre. Mas o CAPS, indiscutivelmente, oferece um serviço de excelência
e que, nesse caso ali, ainda está num ponto estratégico, indiscutivelmente estratégico, para atendimento do público vulnerabilizado e daqueles que vivem ali naquela região também. E também pessoas que vêm de fora, porque a própria possibilidade de chegar de ônibus, chegar por meio de transporte público, metrô, ônibus, isso é uma forma de acesso ao serviço, né? Uma forma muito forte de acesso ao serviço. Então, é realmente muito triste, né? Ter que se deparar com esse tipo de problema num momento de pandemia, né? Parece algo, inclusive, perverso demais, né? Porque a gente está vivendo num momento em que a gente precisa fortalecer os serviços públicos, né? Principalmente os serviços na área de saúde. E aí você se deparar com esse tipo de questionamento nesse momento, que, ao meu ver, não tem fundamento algum, é realmente bastante triste, né? No momento que a gente precisa tanto melhorar e ampliar esse tipo de serviço. Então, eu acho que é um desafio, isso aí é uma luta para todos, isso aí acho que insere na pauta da luta da população em situação de rua, né, nessa pauta mais recente, sem dúvida uma bandeira muito, muito forte, muito importante, que deve ser considerada e que deve ser perseguida nesse momento, né, para que esse tipo de subtração de direito não aconteça, né. Como o Paulo falou, existem interessados, né? A gente sabe que existem muitos interessados nessa questão, mas a gente entende que esses interessados não coadunam com o interesse público, não coadunam com a Constituição Federal, não coadunam com a vida das pessoas, e principalmente na pandemia, né? Então, a gente aproveitando aqui esse momento para reforçar a importância da permanência do CAPS AD ali naquela, no setor comercial sul, indiscutivelmente, né? E eu estou tentando localizar o Cleudson, porque ele ligou aqui, conforme eu falei, e se eu mexer no celular, eu acho que pode sair, perder a conexão, né? Ou será que não? Não, eu saí agorinha. Ah, então você fica aí que eu vou procurar o Cleudson, aí você vai falando, pode ser? Tá ok. Tá, aí você continua. Se eu sair e não aparecer, eu vou ver aqui a mensagem. Aí eu volto, aí você me coloca, tá bom? Tá ok. Então tá, obrigada. O Paulo vai continuar falando aí da luta pelos direitos da Pop Room. É isso aí, Elisa. Olá. Opa, teve que voltar, senão travou. Opa! Conexão travou? Uhum. Mas Então, feito eu continua? estava falando, Elisa, hoje não existe um trabalho específico para isso, né? É só o distribuimento mesmo a distribuição de preservativo. Antigamente, a Secretaria de Saúde, ela tá travada?
Olha, é o seguinte, o Cleidson vai entrar. É melhor a gente ir pro Meet. Voltou. Voltou. Hein, pessoal? O que que acontece? A gente tem que entrar. Não cabem duas pessoas aqui. O Cleidson não está conseguindo entrar aqui pelo Facebook. Ah, desculpa. Pelo Instagram. Instagram. Então, a gente vai mandar o Meet e eu vou estar transmitindo, tá? E aí fica o Paulo e o Cleidson conversando enquanto eu vou transmitindo. Ok? Pode ser, Paulo? Pode ser. Então, você fica aí. Eu vou mandar o Meet pro Cleidson e vou. Já sei. Vou mandar o Meet pro Cleidson e vou transmitindo aqui. Você fica aí direto, tá? Tá bom. Beleza. Então, Elisa, só um minutinho que a gente está organizando aqui a entrada do Cleidson. Elisa. Oi, Oi. travou? Eu acho que travou. Acho que quando você sai, trava. Então não vou poder sair. Paulo, Oi. eu acho que voltou, tá funcionando lá, né? Aí você tava. Ah, deu certo aqui. Vamos entrar no Meet e a gente Sim. transmite? Aí eu Bom, vou baixar esse vídeo, depois a gente junta, tá? tá bom. Então, eu mandei o link pro Cleudson e você já tem. Tá. Já vou sair aqui e vou entrar. Tá, tá, também. Vou encerrar aqui. Ah, eu vou acompanhar por aqui e te falo. Pronto, ok. Voltamos. Estamos de volta. Então, Paulo, desculpa, a gente teve que interromper. Onde é que você estava? Tinha uma pergunta da Elisa se existia algum serviço específico da Secretaria de Saúde para redução de danos. Ah, sim, interessante. Aí só respondendo que não existe. Antigamente, há uns anos atrás, o governo ele fornecia, a Secretaria de Saúde ela fornecia o kit de redução de danos, mas foi cortado. Hoje em dia é só a distribuição de preservativo, que a gente recolhe nos CAPs e em postos de saúde, para a gente poder fazer o trabalho voluntário nas ruas. Não existe trabalho nenhum específico da Secretaria de Saúde Ó, o Cleiton. de redução de danos. Eu vou. Nossa, peraí. Eu vou pedir pra. Oi, Cleidson. Onde é que você tá, nosso guerreiro? Juiz aí, hein? Paulo, entra aí. Eu? Entra aí na tela.
Ele já tá, daqui a pouco ele começa. Então, é muito interessante essa pergunta do serviço de redução de danos na rede pública. Como é que tá isso? Hoje em dia, eu falei, só é fornecido o preservativo, né? Não tem nenhum trabalho de... Estão me ouvindo? Será que tá transmitindo? Peraí, deixa eu só confirmar. Oi, pessoal. Boa noite, querido. Boa noite. Então beleza. Estamos transmitindo. O Cleidson entrou. O Paulo estava falando, respondendo a pergunta da Elisa, né? Pô, agora está transmitindo. Vamos lá. A Elisa perguntou. A Elisa perguntou, Cleidson, se existe o serviço de redução de danos no sistema de saúde. Existe, mas é muito falho ainda, porque não é a intenção do Estado cuidar das pessoas, criar saída para elas. Ou fica sem usar nada, ou é a base do ferrão, é a política de exclusão social, de tirar ele. Então, assim, a política de redução de dano existe, mas é muito pouco usada em poucos locais. Entendi. Mas seria ideal. Ótimo. Cleidson, agora que eu tô conseguindo visualizar aqui, diz pra gente, o que significa para você população em situação de rua? Eu falo de mim. São pessoas que, de certa forma, perderam os vínculos familiares, vínculos empregatícios, autoestima, perderam muita coisa em que eles não estão conseguindo superar. E viver na rua se torna a única saída para eles, porque a rua tem tudo, todo o suporte que eles necessitam para se manter vivo. Consegue alimento, consegue o álcool, a droga que mantém ele, a mente dele ocupada enquanto ele não pensa no problema que levou na rua. A rua são pessoas, seres humanos, e já tiveram de tudo, e hoje estão na condição de mendicância, né? Mas tem artistas, tem vários tipos de pessoas que têm habilidades que compõem a rua, mas em sua grande maioria são homens que fizeram péssimas escolhas e acabaram se complicando e vieram parar na rua. Cleidson, desculpa, continua, desculpa. E tem as mulheres, né, que compõem esse quadro aí, só que a situação das mulheres é muito pior do que a dos homens. Porque se elas já eram abusadas dentro da sociedade que se julga normal, na rua elas são 3 vezes mais abusadas. Além da perda de direito, violência sexual, violência física. E o Estado não acolhe elas como elas acolhem os homens, né? Essas clínicas de recuperação mesmo aí só vêm aqui pegar homens entre 20 e 40 anos que possam se alistar na igreja, ser um servo, um pregador fervoroso que atraia muitas pessoas para dentro das igrejas. As mulheres não fazem isso. E eu ainda acredito que as mulheres teriam maiores chances de sair da rua se tivesse chance do que os homens. É isso. Diz pra gente, Cleidson, quais são, você já falou, né, os maiores desafios, né, da rua, né, e o que seria o dia de luta para você da população em situação de rua? O dia de luta para mim hoje é lutar pela política pública, acesso à moradia, educação, cuidado da saúde do indivíduo, não só como um viciado, mas como um sujeito.
tratar do que fez ele chegar na rua. É porque eu falando de mim, eu tinha um problema, um transtorno que eu não sabia lidar com ele. E todo mundo me zoava por causa do meu transtorno, por causa da minha falta de experiência com essa situação. E me criava mais problemas ainda. Então, isso me fez parar debaixo de uma ponte. Quando eu aprendi a lidar com o meu transtorno, que eu tive com cuidado, eu fui tratado como um sujeito, me devolveram meu nome, me chamaram pelo meu nome a primeira vez, porque a rua a gente ganha apelido, né? Então eu passei a me ver como Cleidson. E muitos outros cidadãos que estão na rua aí, se passarem a chamar ele pelo próprio nome, ele vai se identificar de novo com ele mesmo e ter acesso. A questão é porque hoje em dia tem um grupo fascista aí que usa morador de rua como degrau para chegar lá em cima, né? Para conseguir tirar o recurso do Estado em nome da população de rua. São muitos desafios, né, Cleidson? Cleidson, diz pra gente como é que é a questão da moradia nesse momento da pandemia. Como é que você vê isso, essa luta da população em situação de rua? O que está proposto aí é uma vergonha, né? O governo investiu milhões, mais de milhões em albergues dentro de contêineres, paga um absurdo para aqueles contêineres, sendo que tem vários prédios locais aí do governo aí abandonados que poderia ter se transformado em abrigo, sairia muito mais barato e não precisaria de fazer licitações fraudulentas, porque isso aí para mim é só uma forma do governo desviar recursos, né? Gastar um horror de dinheiro para fazer os acampamentos no autódromo e que não ajuda o morador de rua 100%. O que fizeram? Tapearam a população de rua, botaram o cara dentro de um acampamento, lá ele não tem acesso à educação, não tem acesso a muita coisa, ele fica lá preso e se sair e acontecer alguma coisa, ele perde o direito de voltar, é revistado igual bandido quando chega. Eu mesmo me senti humilhado sendo revistado o dia que eu fui visitar um morador de rua, porque me grifaram. Então, é uma vergonha isso aí. Entendeu? Tem outras formas de lidar com a população de rua que não precisa gastar esse dinheiro. Se o governo tivesse investido esse dinheiro no cuidado da saúde da população em situação de rua, tinha dado muito mais resultado. A questão da moradia eu acho que é um desafio muito importante agora, né, para a pessoa em situação de rua. E acho que é uma luta importante melhorar, né, melhorar sempre, né, essas opções e ampliar, né, porque indiscutivelmente estar na rua agora significa a proximidade com a doença, ainda mais, né, com essa doença, né, porque antes com todas as outras. O extermínio mesmo, acho que de forma geral, né, significa o extermínio. Então, na minha visão, acho que é urgente uma política habitacional com alcance, né, para o número efetivo de pessoas que estão na rua. Cleidson, mas diz pra gente, o Paulo tá aí, vocês poderiam dialogar sobre a experiência de luta na rua. O Paulo falou da experiência dele de liderança na rua. Como é que você se construiu uma liderança da população em situação de rua? Começou com, como eu disse, né, o tratamento. Eu tinha um problema com o uso abusivo de álcool e droga, era o crack e álcool. A partir de eu pagar a dívida de um traficante com um pedaço do meu corpo, aí foi que eu acordei para a vida. Falei, cara, essa droga vai comer minha vida e eu não vou fazer nada de útil dela. Eu perdi o crescimento da minha filha, e todas as pessoas que eu gostava se afastaram de mim. Então eu me vi num contexto da vida em que eu não tinha mais ninguém. Então eu, num momento sozinho de reflexão, eu vi que o problema estava dentro de mim. E na forma que eu atuava para conseguir resolver isso. Aí foi quando eu procurei ajuda. Eu comecei procurando uma ajuda que não serviu, né? Que foi o de exclusão social. Fui para um acolhimento aí a 200 quilômetros da cidade, numa fazenda. E lá o dono da instituição disse que eu teria que capinar, senão eu não ia para o céu. Eu falei, uai,
Isso aí não está certo, não. Então, a partir daí, eu exerci a militância para sair desse local. E quando eu consegui acessar a rua de novo, eu já era veaco. Então, eu só aceitava uma coisa que eu tinha certeza que ninguém ia me tirar daquele local onde eu estava ali. Foi quando eu conheci o agente social que me levou até um CAPS. No CAPS eu fui tratado como ser humano, eu recebi alimentação, de certa forma um carinho, e que nem eu falei, devolver meu nome, né? A pessoa nunca, lá no CAPS ninguém nunca me chamou de um apelido, é Cleides. E quando eu estava no auge do tratamento, na fase boa, veio o retrocesso na saúde mental, né? Um coordenador aí de saúde mental estava desmontando o CAPS que eu fazia o tratamento. Desmontando assim, criando dificuldade para as pessoas atenderem bem, sucateando a rede. Então eu falei, uai, mas aí eu comecei a perder, não tinha comida, a gente cheguei para o CAPS era minha casa. Fora da rua eu passava o dia quase todo, eu só ia para a rua porque o CAPS fechava às 6 horas. E aí de repente tiraram isso de mim, aí eu peguei eu vou lutar por isso aí. E aí comecei a conhecer pessoas que brigavam por CAPS, aí conheci a Lei 10.216, e a partir da 216 foi que eu fiz a militância. Não, essa lei me representa, eu vou lutar por isso aí. E aí fui capacitado na UNB como facilitador de grupo de ajuda mútua, que é usuário cuidando de usuário. E comecei o empoderamento e protagonismo. Eu mesmo criar minha história e fui conhecendo pessoas que eram engajadas na luta antimanicomial. E a partir daí eu fui só crescendo. Aí conheci pessoas do movimento de população de rua e fui firmando o pé, procurando os espaços, por exemplo, para mim poder falar de saúde. Eu ia num conselho de saúde e ninguém dava atenção para mim. Então eu falei, vou virar um conselheiro de saúde. Hoje eu sou um conselheiro de saúde na região de Sobradinho. Lá eu já tenho voz. E outros espaços fui conquistando que as pessoas julgam, isso não serve para nada não. Porque são cargos que não dá dinheiro, né? A maioria das pessoas não vê dinheiro. E aí fica nessa hipocrisia toda. Então eu luto por dinheiro, eu luto por uma causa que seja bom para todos. Agora tá melhor a visualização. Cleidson, e a partir disso você se integrou ao Movimento Nacional da População em Situação de Rua, né? Conta essa sua experiência pra gente. Não ouvi direito. A partir disso você integrou o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Conta essa experiência pra gente e a importância do movimento na luta pelos direitos humanos, pelos direitos da população em situação de rua. Isso começou num congresso de saúde mental aqui na região, né? O congresso da Abrasme aqui em Brasília. E aí eles formaram um coletivo de luta antimanicomial. E lá eu conheci um integrante do movimento lá do Goiás que me falou do movimento População de Rua. E aí a gente trocou camisas e a partir daí eu passei a integrar, vestindo a camisa do movimento, passei a integrar. E aí fui conhecendo o movimento aqui no DF, né? E a partir daí passei seriamente a brigar pelas políticas públicas pelo movimento. Né? E estamos aí na luta hoje, né? Fazendo frente contra esses retrocessos. Que bom, parabéns, Cleiton, parabéns por essa luta. Quais os maiores desafios que acha que o movimento enfrenta hoje? A política de antidroga atual, CONAD, pessoas ligadas à religião e comunidade terapêutica que se apossaram dos cargos públicos comissionados para facilitar a vida das comunidades, não das pessoas em situação de rua, né? Estão aí destruindo a rede de atenção psicossocial para que o morador de rua seja direcionado direto da rua para lá, né? Não seja cuidado da forma como precisa para poder passar pelo processo deles de evangelização e higienização das ruas. Entendi. Questão da política, né, antidrogas.
Qual que você acha que é um caminho para melhoria da qualidade de vida da população em situação de rua? Qual é o caminho para melhoria dessa condição atual da população em situação de rua, nesse contexto da pandemia? Como são homens, a maioria já tem já são debilitados, né? Tem problemas não só da saúde física como psicossocial. Tratamento adequado para ele sair do vício de álcool e drogas ou cuidar do transtorno que adquire. Moradia, um emprego de acordo com o que ele consiga fazer, educação e todo tipo de suporte que o Estado possa oferecer para ele, né? Para ele poder começar a caminhar sozinho. Se aumentar esse auxílio aluguel aí de 6 meses para mais tempo, porque tem indivíduos aí que, mesmo ele morando de aluguel, ele não consegue um emprego porque tem idade avançada, acima dos 40, as indústrias não querem, a empresa não quer, ninguém quer um cara com 40 anos, só querem uns caras com 19, aí chega lá com 19 anos, eles perguntam se tem 2 anos de experiência, e vê como é que é a hipocrisia, né? Então é isso. Muito interessante. A gente dialogando com a rua, o que a gente ouviu foi muito isso, a relação de moradia e trabalho, como elas estão muito ligadas, né? Você ter um trabalho e a questão da moradia, isso associado é muito importante, né? E essa questão do que você falou do auxílio, então, ampliar esse auxílio, né? E eu acredito que aumentar o valor também, né? Aumentar o valor, porque o indivíduo, só com 6 meses, não adianta nada você pagar o aluguel dele 6 meses e ficar humilhando ele por conta disso. Tem que ter uma capacitação para que ele possa voltar ao mercado de trabalho nas suas condições físicas. Porque o indivíduo ficou esse tempo todinho na rua, ele ficou debilitado, ele se viciou, tem várias complicações. E o mercado de trabalho é cruel. Eles querem as pessoas em bom estado de saúde física e emocional, né? É verdade. Exatamente. Ainda tem esse crivo, né? Da questão da idade, da questão da experiência, da questão da condição de vida, de saúde, né? Como... Sem contar que esse auxílio ele não funciona, né? Porque você recebe 3, 4 meses depois da data que foi prevista para o pagamento, né? E o locador das casas não quer saber o porquê o atraso, ele quer o dinheiro dele. Então muita gente acaba voltando para a rua por conta desse atraso, né? Eu, quando precisei desse auxílio, eu passei... Não tive como alugar por conta que isso aí 2, 3 meses depois do prazo previsto de pagamento do auxílio. Então, desse jeito também não funciona, né? Não, e aqui, eu tô com um caso aqui mesmo de uma mulher, por exemplo, que recebeu o auxílio. Ludirec disse que ela tinha que se ressocializar para ela receber a criança dela de volta. Ela fez tudo isso aí, conseguiu dar acesso ao benefício e tudo, alugou o local, aí disseram que ela tinha problemas de saúde mental e ela não tem condição psicológica de cuidar da criança. Quer dizer, e quem me falou isso não foi o psiquiatra. São pessoas que estão ligadas à rede da criança, estão julgando ela pelo... eu falar, então se cria um espaço em que ela possa ficar perto da criança. Agora a criança dela não está mais no lugar onde ela sabe, ela está andando na cidade, voltou para a rua aqui, inclusive eu estou indo visitar ela agora, porque ela não sabe onde está a criança, está desesperada, desorientada, não tem, o Estado não chamou ela para conversar, para informar que eu sumi com a criança dela, ela agora está procurando um jeito de saber onde é que está a criança dela. A última vez que eu conversei com ela, eu conheço essa pessoa, Cleiton. Ela me informou que a criança estava no Rio de Janeiro. Eu acho que é mesmo, é Jeane, não? É a Jeane? É uma branquinha? Não, ela é morena, é parda, né? Então não é não, porque eu atendi tem uma que ela tá com o mesmo caso, fica na cidade do Parque. Lá no Parque da Cidade, que diga. Ela tá aqui no setor comercial agora, eu vou lá ver ela, porque ela tava em Taguatinga, que ficava perto do filho. Aí ela tava conseguindo vigiar carro, fazer uma renda para não depender só do Estado. Aí
Agora, pessoas dizem que ela não tem capacidade de criar o filho. Mas é claro que o Estado cria dificuldade para a pessoa perder a cabeça. Ela não tem condição mesmo. Pois é. Tem um caso aí aí tem um caso da mesma coisa. A menina sendo que a menina enviar sem consentimento dos pais pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? A criança dela tá em alguma briga aqui dentro do DF mesmo. E é a segunda criança que tomam dela, né? E o que está movimentando ela para ela não perder a autoestima dela é a luta por essa criança de volta. Cara, ninguém tá vendo essa situação, só julgando ela. Né? Então tá difícil. É uma mãe. Complicado. A separação dos filhos das mães é uma realidade muito dura das ruas, né? Isso é verdade. Eu considero uma crueldade o que essas pessoas estão fazendo com ela. Cleiton, Não só com ela, quanto com outras mães. São inúmeros casos que a gente vê aí na rua aí, de mãe perdendo seus filhos pelo motivo de estar em situação de rua. Cleidson, Paulo falou um pouco das mulheres em situação de rua. Você também comentou, mas como é que vocês dois veem esse lado aí? As dificuldades das mulheres nas ruas? Eu vejo 5 vezes maior do que a de qualquer homem. Não pode mijar, não pode fazer suas necessidades fisiológicas porque tem um tarado em cima dela. Não pode dormir num cantinho sozinha porque tem um homem que se apropria do corpo dela. E quando arruma um companheiro de rua, ele se aproveita da facilidade que elas têm de manguear para tomar o dinheiro dela para poder usar droga, espancam, agridem, humilham. E sem falar que quando estão em um grupo coletivo, todos os homens abusam da pessoa. Tem um risco de pegar doenças sexualmente transmissíveis, de engravidar, que nem é um caso de muitos aí que engravidam, vem o Estado e toma a criança, não preparam, nem cuidam dela e da criança, simplesmente tomam uma criança dela porque ela é uma drogada. Não quero saber se ela tem problema ou não, se ela foi abusada ou não, como ela está se sentindo, se ela está gostando do que está acontecendo. Não. Você vai perder sua criança porque você está na rua e é uma drogada. Acabou. Julgam assim e acabou. Não tem mais nada o que fazer por ela. Verdade. Infelizmente, é a triste realidade da rua, né? E é só isso que tem para elas. Ninguém vai lá na rua doar um absorvente para mulher, ninguém vai lá. Não só vai doar marmita, coberta e bater selfie. É o que o povo tá fazendo. A moda agora é essa. Aí chega num grupo de mulher, não leva, é raridade. Eu só levei absorvente na rua porque a pessoa perguntou o que precisava para as mulheres. Então aí passaram a dar o absorvente. De antemão é isso. Eles acham que é só comida e tudo. E o amor, um acolhimento, carinho. Nada disso aí. Não é um ser humano, é um morador de rua. Isso é verdade. Felizmente isso acontece muito. Uma coisa que eu sempre batia, tu me chamava muito de ingrato por conta disso. Eu sempre falava de gente, a galera que não precisa só de comida, precisa de uma atenção, de uma conversa. Infelizmente, hoje você vê muita doação na rua, mas as pessoas que vão porque fazem promessa, as pessoas que às vezes estão pagando alguma coisa na justiça, tem que fazer alguma benfeitoria, mas a gente vê muitas pessoas que vão com nojo, vão por dar, vão por ir, mas não vão entregar as coisas por amor. Não, vão por ir. E agora a moda é criar rede de apoio entre, principalmente, religiosos, para que o Estado vejam eles fazendo aquela ação e depois eles vêm com os projetinhos deles lá de ajudar a morador de rua, para o governo assinar lá um decreto liberando verba e pronto. E aí nasce um novo deputado que a igreja apoia, aquela coisa toda. Fascismo neopentecostal. É isso mesmo.
Foi uma coisa que eu falei do início, desde o início. Eu digo, esse negócio de comunidade terapêutica, para mim, é um absurdo, é uma covardia. Porque as pessoas são escravizadas, são obrigadas a trabalhar sem receber nem um centavo e com a carga horária maior do que um funcionário, do que uma pessoa que trabalha em uma empresa. E isso é complicado. O governo ele deveria bolar um esquema de coibir isso, para que isso não vai acontecer. Pois é, né? E o cara é obrigado a acordar cedo, cumprir rotinas, em troca de quê? Comida, e uma cama, né? E abstinência completa. E uma comida xingada, né? E é isso aí. Enquanto uns lucram com o corpo dele lá dentro. É verdade. Mas é isso aí. Tamo junto. Vamos lutar. Enquanto a gente tiver força, tiver espaço, vamos estar nessa briga aí, porque com fé em Deus nós vamos ganhar essa luta, porque a gente não pode deixar isso acontecer, não. Vamos unir força, vamos batalhar, vamos correr atrás e vai dar certo. Eu tô com um problema aqui na bateria do telefone que ela acabou de... Eu não sei se eu consigo aguentar até o final, mas vamos conversando aí, viu? Só pra você saber que eu fiquei enrolado ali numa outra situação que comeu a bateria do telefone toda. Tá ótimo, Cleiton. A gente agradece. Desculpa pela confusão do envio do Meet aí, mas assim, a gente fica super feliz que vocês dois estão dialogando, estão juntos, né? E estão juntos nessa luta, né? Eu acho que o mais importante são lideranças de alma, lideranças de coração, que estão juntas aí na luta pela população em situação de rua. Por isso foi muito feliz, assim, quando a gente conseguiu marcar essa live com vocês dois, porque eu acho que essa é a mensagem, é a união daqueles que têm coração aberto para a rua, para aqueles que escutam com a alma a rua. Então, realmente, eu particularmente fico muito feliz de ver vocês dois aí dialogando. Espero que seja uma amizade muito longa aí, que vem se iniciando. Com certeza. Tamo junto, parceiro. Tamo aí nessa guerra aí, nessa luta aí. Não. E vamos vencer junto. E vamos pra cima deles. Vamos sim. Jamais recuar. Eles não podem fechar os nossos capos, não. Nada. Nem vai, porque a gente tá aí lutando. É isso aí. Ó, a Clínia, a professora Clínia, está perguntando se existem mulheres nas lideranças da rua. Tem a Maíla, que é a coordenadora nacional do movimento, né? Ivânia, lá do CCBB. Tem várias mulheres aí de várias frentes. Mas todas é pela mesma causa. E são bem mais ativas que os homens. E garanto. Na realidade, se as mulheres tivessem uma visão melhor para isso, seria bem melhor do que os homens. Porque os homens começam ali, aí aparece uma proposta mirabolante, eles vão e se vendem. As mulheres estão a Maíla e a Ivana, né? Ivânia. A Ivânia, elas estão há muito tempo nessa luta, né? Acho que acabou a bateria. Paulo, acabou a bateria do Cleiton. Pois é. Opa, voltou. Acabou? Não acabou não. Pensei que tivesse acabado sua bateria. Rapaz, ela ficou... Saiu aí. Botou. A Elisa tá falando que tá dedicando aqui uma poesia especial para vocês dois. E estamos construindo mais liderança. A poesia, para vocês dois nesse dia, em homenagem a esses dois líderes guerreiros, pela amizade desses dois líderes guerreiros. Lê para nós aí que não tem como a gente ver, não. Elisa, por gentileza, poderia ler a poesia? Porque a gente está no Meet, porque a gente não consegue ter 3 pessoas no Instagram. Então a gente não consegue ler. Eu tô lendo pelo outro celular.
Ah, ela vai fazer mais tarde. Então, olha, hoje foi um dia de inspiração para a poeta Elisa Carneiro. Ela vai fazer uma poesia mais tarde para vocês e vai enviar. Muito bom. Em homenagem aí esse dia de luta, essa união na luta desses dois guerreiros aí. Eu quero ver. Estamos contando com o apoio de todos vocês que estão vendo essa live. Vão se unir a nós nessa causa aí, porque vai ser muito maravilhoso contar com a ajuda de vocês, porque só a gente... tem o ditado que diz, uma andorinha só não faz verão, né? Então a gente precisa unir força. Nós que estamos aí em frente a essa luta, vocês também existem algumas pessoas que estão conhecendo o projeto agora, não só o coletivo Voz de Rua, mas como o movimento nacional, a população de rua. Vamos se unir a nós, vamos brigar. Os nomes são diferentes, são duas coisas, mas o objetivo é só um. Então, independente de coletivo, de movimento, o nosso objetivo são só um, que é vencer essa luta e procurar melhoria da população em situação de rua, né? Eu agradeço a todos aí, viu? Agradeço a você pela poesia. E, assim, quem quiser participar da luta, estamos aí para somar. Para mim, o que interessa é a coletividade e a saúde coletiva de todas as pessoas em situação de rua. Não só a minha, como a deles. Porque, afinal, eu sou um derivado de lá. É isso aí, um abraço, até mais e até a próxima. Que bom. Falou, Cleidinho, tamo junto. Que bom, parabéns. Estou encantada, emocionada aqui, super feliz por essa live, por vocês dois juntos conversando. Espero que seja aí uma série de diálogos que ainda vão vir pela frente, aí, de construções, de reflexão. Parabéns, nossos líderes e guerreiros da rua. Isso. Beijos no coração. Me engajar na luta pelo CAPS. Tamo CAPS juntos. Candango, talvez. Tamo juntos na luta pelo CAPS, né, Paulo? Vamos sim. Um beijo Tá no bom. coração, beijo no coração. Gratidão. Tchau. Beijo. Tchau. Beijão. E é isso aí. Então, um beijão, pessoal.